Começamos o contexto de hoje falando sobre a interrupção do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que trata da suspensão da pesquisa Atlas Intel, que apontou queda nas intenções de voto do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Houve um pedido de vista da ministra Estela Aranha. Com isso, permanece em vigor a decisão liminar do ministro Cássio Nunes Marques, que determinou a suspensão da divulgação do levantamento. O caso teve início após o Partido Liberal questionar a metodologia da pesquisa divulgada lá em 19 de maio. A legenda alegou que o questionário teria sido elaborado de forma a induzir respostas negativas contra Flávio Bolsonaro, especialmente por incluir perguntas relacionadas às conversas do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro, que é o ex-controlador e dono do Banco Master. Isso num assunto ali sobre o financiamento do filme Dark Horse. Ao conceder a liminar, Nunes Marques afirmou haver indícios de comprometimento metodológico. Segundo o magistrado, a pesquisa pode ter extrapolado os limites de uma aferição estatística regular quando utiliza elementos que podem influenciar a percepção dos entrevistados antes da resposta. O ministro também destacou que, ao analisar outras pesquisas que foram registradas antes no TSE, pesquisas da própria Atlas Intel, não encontrou nenhum questionário com estrutura semelhante usando um áudio que foi utilizado na estrutura dessa pesquisa que foi contestada. O pedido de vista da ministra Estela Aranha suspende temporariamente a análise do plenário e adia uma decisão definitiva sobre a validade da liminar. Lembrando que a ministra tem 90 dias para apresentar o seu voto. Então, até que o julgamento seja retomado, a pesquisa continua proibida de ser divulgada, impulsionada ou mantida nos canais oficiais da empresa responsável pelo levantamento. A gente vai ouvir, então, como foi o pedido de vista, como foi que ela acabou argumentando o pedido de vista da ministra Estela Aranha. Renovo os cumprimentos feitos na leitura do outro voto. O presente caso é bastante singelo, pois o provimento do recurso esbarra em alguns óbices sumulares consolidados na nossa jurisprudência, de modo que lerei apenas a ementa da solução que ora proponho e também me coloco à disposição para esclarecimentos que se façam necessários. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática, em que se negou o seguimento ao agravo de recurso especial, mantendo-se o acordo em que o Tribunal Regional Eleitoral do Pará confirmou a sentença na qual foi julgada procedente a representação de propaganda eleitoral negativa, com a condenação do agravante ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000, nos termos do artigo 96 da Lei 9.504 de 1997, combinados com os artigos 9C, parágrafo 1º e 28, parágrafo 5º, ambos da Resolução 23.610 de 2019 desse Tribunal. No caso, o presidente do TRE do Pará negou o seguimento ao recurso especial com base na súmula 24 do TSE. Contudo, o agravante não impugnou esse fundamento no agravo em recurso especial, o que ensejou a aplicação da súmula 26 do TSE na decisão agravada. No agravo interno, o agravante limitou-se a repetir as teses dos recursos anteriormente interpostos, sem impugnar o fundamento da decisão agravada, o que enseja uma nova aplicação da súmula do TSE 26. Agravo interno a que se nega provimento é a ementa do voto, excelentíssimo senhor presidente. Alguma divergência? Não havendo divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno nos termos do voto da relatora. A pesquisa suspensa mostrava uma mudança significativa em relação ao levantamento anterior. Em abril, Flávio Bolsonaro aparecia tecnicamente empatado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um cenário de segundo turno, com 47,8% contra 47,5% dos votos. Já na sondagem divulgada em maio, Lula aparecia com 48,9%, enquanto Flávio registrava 41,8% de intenção dos votos, uma queda de aproximadamente 6 pontos percentuais. Bom, deixa eu vir para cá, a gente vai continuar falando desse assunto. Isso porque a advogada do Partido Liberal, Maria Cláudia Buchianeri, afirmou no Tribunal Superior Eleitoral que a pesquisa Atlas Intel, essa que apontou a queda nas intenções de votos do Flávio Bolsonaro, apresenta um problema fatal, de acordo com ela. Segundo a advogada, o levantamento não teria apresentado à Justiça Eleitoral a íntegra do material utilizado com os entrevistados, que comprometeria a transparência e a análise da metodologia adotada. Vamos ouvir um trechinho da advogada Maria Cláudia Buchianeri,
que fez a defesa do PL nesse julgamento. Essa pesquisa tem um problema fatal. Ela não trouxe a íntegra do questionário, porque ela incluiu um vídeo que submeteu aos entrevistados, mas essa mídia não foi anexada. Essa mídia não foi sequer transcrita, num descuido absoluto e num desrespeito com esta casa. Eu não tenho como saber qual foi o vídeo submetido aos entrevistados, porque ele sequer está degravado no pedido de registro de pesquisa. E esse é um vício formal insuperável. E eu nem precisava adentrar nos outros problemas que são graves também, e que se refere à técnica de framing e de induzimento. A pergunta de qual é a sua visão positiva ou negativa de diversas autoridades, não apenas Flávio, Lula, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, ela é apenas a de número 22, depois do candidato, do pré-candidato do PL ter sido submetido a todo tipo de observação, envolvimento direto com o escândalo, onde ele nem sequer é investigado. Se ele deveria ou não manter a sua candidatura, isso nunca foi colocado na mesa. E só no item 22 perguntam qual é a sua visão sobre ele, positiva ou negativa. Nenhum dos outros candidatos cujos nomes estão expostos ali se submeteu a esse framing. Bom, vamos lá, vamos começar o nosso debate aqui no Contexto Metrópolis de hoje. Já convido Felipe Monteiro para a gente fazer nosso bate-papo diário. Felipe, muito bom dia. Mais uma vez falando sobre esse assunto que começamos a debater ontem. Iniciou-se o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, então houve um pedido de vista da ministra Estela Aranha, que vai analisar melhor esse julgamento, esse pedido do Partido Liberal. Ela tem 90 dias para devolver o posicionamento, o voto dela. Ouvimos aí as alegações da doutora Maria Cláudia Buchianeri, que é a advogada do PL, alegando que, além do áudio, ainda existia um vídeo, né, tinha ali o prompt do vídeo na pesquisa, mas que a Atlas Intel não divulgou essa questão desse vídeo, ou seja, além do áudio, teria um vídeo de acordo com a advogada. E aí, a tese toda que está sendo discutida no Tribunal Superior Eleitoral é a metodologia que foi aplicada, nem foi o resultado, foi a metodologia que foi aplicada nessa pesquisa específica. Ontem nós explicamos aqui, no voto do ministro Nunes Marques, ele explica que essa metodologia da Atlas Intel nunca antes havia sido utilizada nem por outros institutos, nem pela própria Atlas Intel nas pesquisas anteriores, que foi essa questão de colocar o áudio ao final da pesquisa. Lembrando que a pesquisa Atlas Intel é feita pela internet, o que já é uma inovação. Por quê? Outra alegação do PL, e que a Maria Cláudia Buchianeri também alegou nessa defesa, é que é a posição de scrolling, né, de subindo a tela. Nisso, a pessoa que está respondendo o questionário, ela pode subir e descer a tela, ou seja, ela pode ter acesso a todas as perguntas daquela etapa do questionário. Então, ela tem acesso à pergunta 1 até a pergunta 22 e pode ir repensando as suas respostas, o que não acontece normalmente nas pesquisas de intenção de votos tradicionais, que são feitas ou na rua ou por telefone. Então, essa é uma crítica que ela fez também, a questão do scrolling, que ela chama, e ela também fala do framing, que é uma prática feita específica nessa pesquisa, de colocar as questões de forma a induzir, de colocar as questões de forma a induzir quem está respondendo aquele questionário, ou seja, você descredibiliza naquelas 22 perguntas do Flávio Bolsonaro para depois você perguntar em quem você votaria. Então, essas são as alegações do Partido Liberal. E eu queria te ouvir, Felipe. Hoje, depois que nós ouvimos o Nunes Marques, ouvimos a ministra Estela Aranha e ouvimos a defesa do PL, além da defesa da Atlas Intel, qual é a sua opinião e o seu posicionamento? Nila, primeiro, bom dia para os nossos telespectadores. Mais uma vez, a questão central é a metodologia da pesquisa eleitoral feita por instituto privado, né? O TSE pode ou não pode adentrar e avalizar a metodologia. Claro que há vários requisitos, né, formais de registros das pesquisas do Tribunal Superior Eleitoral que devem ser respeitados pelo Instituto de Pesquisa, né? Mas adentrar, né, no mérito, né, da metodologia, eu não acho algo adequado, né? E aí, com o comentário do Dias Toffoli sobre o assunto e do André Mendonça sobre o assunto, do pedido de vista, né, da ministra do Tribunal Superior Eleitoral, né, está se desenhando, no meu modo de ver, uma reversão do voto do Nunes Marques, né?
o Dias Toffoli foi muito claro, né, ao falar que, na opinião dele, né, a pesquisa deveria ter a liberdade de aplicar e implementar a metodologia que ela achar adequada, né? E quem deve escolher qual instituto de pesquisa é válido ou não, é confiável ou não, é a própria população, né? O instituto de pesquisa que erra muito, né, a população automaticamente irá rechaçar esse instituto de pesquisa. O instituto de pesquisa que acerta mais vai ter a confiabilidade da população. E não cabe ao TSE, na minha opinião, e na opinião de várias pessoas, né, adentrar, né, na discussão sobre a metodologia da pesquisa, né? E aí, Neila, a questão, na minha opinião, fica muito mais numa superfície, né, completamente de narrativa e muito mais uma questão de profundidade probatória, né? A gente viu, né, que essa pesquisa realizada pela Atlas Intel tinha duas partes. A primeira parte era uma pesquisa quantitativa normal, tradicional. A segunda parte, que era uma pesquisa como se fosse uma pesquisa qualitativa, né, em que pedia a opinião do entrevistado, né, sobre um áudio e sobre um vídeo que era público e notório, né? Então, assim, eu acho que a questão relacionada com a metodologia de pesquisa é muito mais uma questão, na minha opinião, né, de choro, né, do PL, do Flávio Bolsonaro, né, do que efetivamente o problema metodológico da pesquisa. Até porque, Neila, é bom lembrar que as outras pesquisas, né, feitas por estudos de pesquisa mostram claramente a derrocada, né, e a queda do Flávio Bolsonaro depois da divulgação do vídeo da conversa com o Daniel Forcaro, né? Então não dá para você falar que a pesquisa da Atlas Intel é inválida, é incorreta, não. Pelo contrário, captou, de fato, a queda do Flávio Bolsonaro, né? Então, na minha opinião, Lira, essa questão é uma questão que deveria ser dado mais liberdade na Instituto de Pesquisa para fazer a metodologia que quiser, né? E aí, se falhar a Instituto de Pesquisa, será cobrado e será analisado pela própria sociedade. Não cabe ao TSE fazer esse tipo de escrutínio. Então, eu acho, né? A advogada falou que a pesquisa tem um problema fatal. Na minha opinião, o problema fatal está muito mais relacionado com a estratégia do Flávio Bolsonaro do que a pesquisa Atlas Intel como um todo. Vamos aproveitar que o Felipe citou a fala e a opinião do ministro Dias Toffoli. Vamos ouvir também o que ele disse ontem no TSE. Nós temos aqui o livro da legislação eleitoral e temos o livro das instruções. E eu tenho dito sempre, especialmente ao mundo político e aos parlamentares, que quanto mais proibição se põe na lei, e já disse isso aqui outras vezes, é mais tutela ao eleitor. Eu, sinceramente, do meu ponto de vista, mas isso não é da minha competência, eu deixaria as pesquisas livres, se eu fosse parlamentar, mas parlamentar eu não sou. E o povo, com a sua soberania, decide quais são os institutos que são sérios e os que não são sérios. Aliás, todos nós aqui temos na nossa cabeça aqueles que nós sabemos que são os mais confiáveis e aqueles que não são tão confiáveis assim. Cada um de nós aqui tem experiência suficiente para fazer essa avaliação e eu não me vejo melhor ou pior do que qualquer eleitor do Brasil para fazer essa avaliação. A gente continua debatendo esse assunto, mas eu vou chamar um rápido intervalo comercial para quem nos acompanha nos canais da LG Channels. A gente volta em instantes. E continuamos com a nossa programação normal para quem nos acompanha aqui pelo YouTube. Eu quero aproveitar que estamos falando aí do TSE para falar de um outro ministro. O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro André Mendonça, imprimiu o processo que trata da suspensão da pesquisa Atlas Intel, que apontou a queda do Flávio Bolsonaro nas intenções de voto. Nesse documento impresso e fotografado pelo Metrópolis, Mendonça está na página que mostra imagens de Flávio Bolsonaro e Daniel Forcaro em alusão ao áudio divulgado e que levou à controvérsia da pesquisa. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aqui na coluna da Manuela Alcântara. Tá aí, ó, a foto do ministro com a imagem na mão. Deixa eu abrir aqui para vocês a do Mendonça. Então, Mendonça segura a imagem de Flávio Forcaro em julgamento. Vamos entender essa história. O vice-presidente, então, segura esse processo impresso que trata da suspensão da pesquisa Atlas Intel. Vamos lá. Durante o julgamento do referendo, o ministro André Mendonça aparece no TSE com as imagens do processo em análise na corte.
No documento, impresso e fotografado pelo Metrópolis, Mendonça está na página que mostra imagens de Flávio Bolsonaro e Vorcaro, como eu disse, em alusão àquela conversa sobre o Dark Horse. Um dos motivos da suspensão foi a apresentação de um vídeo da conversa entre os dois sobre o filme de Jair Bolsonaro. Na justificativa para liminar, Nunes Marques ressaltou que, pelos elementos levados ao TSE, há indícios relevantes de comprometimento da metodologia da pesquisa impugnada. O ministro ainda ressaltou que o deferimento da tutela de urgência ocorre a fim de resguardar a lisura do processo eleitoral e dar legitimidade ao pleito, evitar manipulação, enfim. O julgamento começou com o voto de Nunes Marques e foi suspenso pelo voto vista da ministra Estela Aranha, como eu disse a vocês, 90 dias para que ela possa devolver esse voto. Claro que ela pode devolver isso antes para que o assunto possa transcorrer em paz durante um ano eleitoral. Deixa eu continuar falando sobre isso com o Felipe. E o Felipe colocou um ponto importante. Ontem, as expectativas apontavam para que a maioria dos ministros do TSE seguissem o voto do ministro-presidente do Nunes Marques. Agora, com essa fala do Dias Toffoli, há agora expectativa de reversão do voto do Nunes Marques, a depender muito também de como vai votar a ministra Estela Aranha. E o entendimento ali dos bastidores é que, como ela pediu vista, a probabilidade de que ela vote contra também é muito alta. Para analisar o processo, a metodologia, entender se a metodologia é válida ou não para esse processo eleitoral, levando em conta, Felipe, que a gente está num mundo digitalizado, em um ano em que as pesquisas eleitorais vão utilizar, sim, de inteligência artificial, não só as pesquisas eleitorais, como toda a campanha eleitoral, pré-campanha e campanha eleitoral. Agora eu te pergunto, como questionar a validade de uma pesquisa eleitoral que usa um áudio? É complicado você questionar a utilização de mídias ou de uma pesquisa que é mais digitalizada, uma pesquisa que é virtual, deixando todo esse processo de pesquisa de intenção de voto mais digitalizada mesmo, né? Como eu disse, a advogada do Partido Liberal questionou, a pesquisa ser feita pela internet e, 2, a questão da pesquisa ser liberada para que a pessoa que está respondendo o questionário possa ter acesso a todas as perguntas. De acordo com ela, isso poderia induzir a pessoa a mudar a sua opinião. Ela poderia ir na primeira pergunta e na última e voltar e ir mudando as suas respostas conforme as perguntas fossem se seguindo, né? E aí, lembrando que a questão do áudio, que é a maior crítica do PL e que foi também falada por Nunes Marques, não estava disponível na primeira fase desse questionário, estava na segunda fase. E vou ouvir a palavra do Felipe, mas antes disso já convido quem está voltando do intervalo comercial para acompanhar aqui nosso debate, a nossa discussão sobre essa questão do julgamento que foi suspenso, tá, no Tribunal Superior Eleitoral nessa terça-feira e que trata aí sobre as pesquisas de intenção de voto, metodologia de pesquisa eleitoral em um ano tão importante para a democracia do nosso país. Pois bem, Felipe, a gente vai falar de metodologia, mas quero ouvir também a sua opinião sobre essa possibilidade de reversão dos votos no Tribunal Superior Eleitoral. Oneira, normalmente quando o ministro, depois do ministro relator que deu o voto, pede vista no processo, é porque ele não está confiante, né? E não está 100% do lado, né? 100% convencido das argumentações e fundamentações do ministro relator, né? Então, quando a Estela Aranha pede vista do processo, quer analisar melhor, né, os documentos dentro do processo, quer estudar melhor o assunto. Então, há uma alta probabilidade dela votar contra o Nunes Marques, né? E a declaração, né, o comentário do Dias Toffoli, né, relacionado às pesquisas eleitorais, à metodologia, dizendo que ter muitas regras proibitivas seria ruim, que deveria dar mais liberdade metodológicas ao Instituto de Pesquisa, mostra claramente, ou aponta, né, que o Dias Toffoli irá votar contra o Nunes Marques, né? Da mesma forma, né, o André Mendonça, apesar de ter feito um comentário muito mais sucinto do que o Dias Toffoli sobre o assunto, né, eu vejo também a probabilidade do André Mendonça votar contra o Nunes Marques, né? Então, Nira, eu acredito que há grande probabilidade do Nunes Marques sofrer a primeira derrota dele com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Até porque o assunto, né, é bom lembrar, Nira, esse é um ponto importante, nunca na história, eu nunca vi, eu não me lembro, não recordo, que o TSE adentrou
e discutiu metodologia de instituto de pesquisa. Né? Nunca isso aconteceu antes. Né? Então, é algo realmente novo, paradigmático. Né? E o TSE, com essa decisão, é bom lembrar, irá pautar todas as condutas e todas as elaborações eleitorais durante o período eleitoral do Brasil desse ano. Então, é muito importante o voto desses ministros, porque irá pautar como que os institutos de pesquisas irão se portar a partir daqui em diante. Né?